Olá, eu sou o professor Moisés Prado, me formei no FMG e dessa vez eu tô aqui agora para te dar 5 dicas para você arrebentar no Enem. Chega mais! A primeira dica não podia ser outra, né? Estudar. Você vai ter que estudar e para isso você precisa de criar uma disciplina. Eu recomendo que você estude de 1 a 4 horas por dia, 5 dias por semana e cada um desses dias de 1 a 3 matérias. Não mais do que isso, porque não adianta nada você se sobrecarregar, né? Fica entrando num ouvido e saindo no outro. O importante é você aprender. Então quer dizer, separe ali aquele tempo para você fazer o que você gosta, alimente-se bem, use o seu final de semana, saia com seus amigos. Naquele horário que você separou ali, quais matérias você vai estudar, foco total, dedicação, mas dentro de um período que seja próprio para você. A segunda dica é acostumar com a prova. Então vai lá no site do MEC, tá aí o link na descrição do vídeo, baixe as versões anteriores e comece a fazer as questões. E é muito importante que você marque o tempo, né? Cronometre tudo dentro de acordo com o tempo da prova, né? E aí você aprende a fazer as questões e no tempo que é pedido, porque um grande inimigo no Enem é o tempo. Então essa é uma boa estratégia para você evitar esse problema. Outra coisa, não erre questões fáceis, porque o Enem ele é dividido em questões fáceis, médias e difíceis. Existe um mecanismo para evitar o quê? Que aquela pessoa que chuta e acerta questões difíceis tire uma nota boa. Então, o sistema feito para correção, ele olha o seguinte: se a pessoa está errando todas fáceis e acertando todas difíceis, a nota é menor. Então, por isso é importante que você não erre as questões fáceis. E aí a dica que eu dou é o seguinte, né? Às vezes você está lendo lá a prova, bate o olho naquela questão que você está careca de ver e já vai marcando a opção, né? Fala, essa aqui eu tenho certeza. E às vezes a falta de cuidado com a leitura te faz errar. Então, total atenção na hora de ler para não cometer esse problema. E só chute em último caso mesmo, né? Deixa para o final aquelas questões difíceis que você não sabe, que às vezes mais para frente a própria prova pode te dar uma dica ou outra para você responder. Aí você pode voltar lá na questão e de repente acertar ela. Mas assim, só chuta nos últimos momentos mesmo finais e tendo certeza que você está acertando as questões fáceis. A terceira dica é ler muito. Crie o hábito da leitura. Se até hoje você nunca leu um livro na vida, vai lá, pegue um que seja de seu interesse e comece a ler. Você vai perceber assim que a leitura tem o poder de te abrir um universo, que vai te dar novas visões, novas perspectivas, inclusive sobre o mesmo tema, né? O que é super importante para o Enem. Então tenha seu livro ali de literatura sempre no bolso, né? Eu tenho alguns alunos que falam assim: professor, eu começo a ler, logo me dá sono. Então leia em pé. Essa é uma dica excelente que eu te dou. Começa a ler em pé. Não deixa o sono te vencer, não. Outra também desculpa que a gente não pode aceitar é a questão do tempo, né? Então, assim, se você acha que realmente seu dia está todo preenchido, comece a ler dentro do transporte público, né? Agora eu te chamo para fazer a seguinte reflexão. Pensa só nessa semana quanto tempo você não gastou aí nas redes sociais, né? Então dá sim para tirar aí 30 minutos para colocar a literatura em dia e você vai ver que em pouquíssimo tempo você lê um livro inteiro. E além das informações contidas no livro, né, tem um ganho colateral único, que é a melhora do seu português, né? Você começa a escrever melhor, a sua ortografia vai melhorar, né? A sua gramática, você vai perceber ali quando ou não usar uma palavra, né? Você vai se acostumar com a escrita e lendo você vai escrever melhor, sem dúvidas. A quarta dica é praticar redação. Para aprender a escrever, você tem que começar a escrever. Vai lá, escolhe um tema e começa a escrever. Lembrando sempre que a redação ela tem que ter introdução, desenvolvimento, que é a maior parte do texto, né, onde você vai apresentar ali os seus argumentos, né, mostrar também que você conhece argumentos contrários. E na conclusão, você tem que o quê? Mostrar uma coerência do que você desenvolveu, né, fechar o seu tema. Mas você não precisa necessariamente bater o martelo, né, defender uma posição única. Você pode colocar: dado isso que eu argumentei, eu tendo a pensar dessa forma, mas também é interessante aquela outra, né? Ou seja, você não precisa de falar assim, eu sou o dono da verdade na conclusão, né? Então, comece a treinar que você vai ver que com o tempo você vai fluir na redação. Lembrando sempre que você tem que estar atualizado, né? Sabendo o que está discutindo atualmente, tá informado de questões sociais, de questões filosóficas, né? E sempre acompanhe noticiário para você saber o que acontece também na política, né? Porque cai muito isso na redação. E quando você for fazer a prova, lembre de fazer a redação primeiro, né? Não vai responder questões antes. Pega a redação e faça, porque fazer redação correndo não dá certo. E para você que é consciente, né, eu nem preciso de falar que ir contra os direitos humanos perde nota, né? Até porque uma pessoa consciente jamais vai agir contra algo que protege a vida, que resguarda contra a tortura, que garante aí a liberdade, direitos iguais, né? Que vai te dar um julgamento justo, enfim, os direitos humanos que prezam pela dignidade humana. Então vai lá, começa a escrever agora, treino já.
A quinta e última dica é preparação para o dia da prova, né? Então nada de ficar lendo em cima da hora, procure dormir bem na noite anterior, acorde mais cedo, visite o local da sua prova, saiba muito bem como é que você vai fazer para chegar lá e leve um dinheiro extra para qualquer imprevisto, né? E não deixa para você comprar lá seu lanche, sua água no mesmo dia não. Compra no dia anterior, já leva lá na sua sacolinha e olhe bem o edital para você não cometer nenhuma gafe daquelas que vai te eliminar. E durante a prova eu recomendo o seguinte: pare na metade para respirar, para fazer o seu lanche. De repente você é daquelas pessoas que fala assim: quando eu começo uma prova eu gosto de ir direto, eu nem sinto fome. Se você é uma dessas pessoas, eu recomendo muito que você pare. Faça a metade, vai lá fora, toma uma água, dá uma respirada, relaxa, faz um alongamento e aí você volta e você vai ver que a sua produtividade vai aumentar muito. Então esse relaxamento no dia da prova é de suma importância. No mais, é tranquilidade colocar em prática o que você estudou o ano todo. Essas são as 5 dicas mais importantes para você fazer o curso que você quiser, aonde você quiser. Então compartilhe com seus amigos e depois vocês voltem aqui para me dizer se ajudou ou não, tá certo? Então se inscreva no nosso canal, dê aquele like, até a próxima!